Boa noite. Nós estamos começando mais um programa Entre Linhas e hoje o assunto é a legalização do Uber aqui em Lajeado. Inicia agora mais um Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Também você nos assiste aí no site univates.br/TV. Nós vamos discutir o tema, como você já viu na abertura, a legalização do Uber aqui em Lajeado. O assunto, claro que de certa forma polêmica, e nós vamos trazer aqui representantes, um dos taxistas aqui do município e o outro também do departamento de trânsito. Infelizmente não conseguimos trazer um representante da empresa, do Uber, que não tem sede específica aqui, mas o assunto vai ser debatido para ver quais os impactos, o que isso pode gerar de positivo ou negativo aqui na nossa região, especialmente no caso aqui em Lajeado, onde começam esses serviços já. Estamos recebendo aqui o Clóvis Fiorese, que é taxista, chegou a ser presidente da Associação dos Taxistas, a antiga associação, e que fala um pouco também sobre a sua visão dessa nova situação, desse novo momento de possibilidade de Uber aqui na cidade. Clóvis, obrigado por atender o nosso convite. Bem-vindo ao programa, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Nós estamos naquela... Entre a legalização do Uber, nós não somos contra, a princípio. Para a sociedade é uma coisa a mais, mas para nós atinge em cheio, né, a nossa profissão. Muito bem. E queremos a legalização da Prefeitura. Por parte da Prefeitura. Muito bem, eu vou apenas apresentar aqui também o Carlos Kaiser, coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, que mais uma vez nos atende aqui, mais uma vez participa, sempre muito atencioso com a gente. Tudo bem? Obrigado mais uma vez por participar. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da rádio da TV Univates, ao Clóvis, que faz parte do grupo de taxistas, e a gente vem aí sim para debater um pouco sobre essa questão do Uber e outras atividades a mais que podem surgir. Muito bem. Vamos começar entendendo o que está acontecendo. Vou começar conversando aqui com o Carlos Kaiser, porque ele está a par aí do que acontece. O Uber já funciona em Lajeado? Ainda não? Está para funcionar? Tem trâmites ainda que precisam acontecer? Enfim, como está essa situação para a gente entender em primeiro lugar antes de discutir? A questão do transporte privativo e do Uber, clandestinos e táxis, a gente já vem monitorando há muito tempo isso. Os taxistas, sim, são uma classe regularizada, todas elas com seus pontos destinados pelo município, passaram por processo licitatório e todos estão funcionando e funcionando muito bem. Em cima disso, a gente sabe que existem alguns veículos clandestinos que trabalham e também já há mais tempo em Lajeado, bem antes de vir a questão do Uber. E essa questão do Uber então surgiu agora em Lajeado, faz uma questão de uns 30 dias, que lançaram um aplicativo então que todos podem ter acesso. E o Departamento de Trânsito também tem acesso a isso e vem monitorando dia a dia essa questão. A gente sabe que o Uber é uma questão nem é só a nível de Brasil, essa é uma questão mundial, e isso um dia ia acontecer, e é o que está acontecendo agora nos grandes centros. Já é discutido há muito tempo o Uber, deu muita confusão, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre também, e agora se estendeu aos municípios menores e chegou em Lajeado também a questão do Uber. A gente está monitorando, a gente já pegou modelos de projeto de lei de outros municípios de Porto Alegre, município de Santa Cruz do Sul, que foi aprovado a questão do Uber faz uns 15 dias no município de Santa Cruz do Sul, passou pela Câmara de Vereadores, teve algumas emendas e está lá com o prefeito de Santa Cruz do Sul para sancionar. A gente já tem em mãos cópia, modelos, e nós estamos junto com o nosso jurídico e com o prefeito analisando esses projetos de lei para ver o que se enquadra em Lajeado e o que não se enquadra, né? Então, todas essas tratativas a gente já está fazendo. Antes de fazer um encaminhamento para a Câmara de Vereadores, a gente vai conversar com o pessoal, os taxistas, na verdade, porque tem pessoas que são vinculadas à associação, outras aos sindicatos taxistas. Então, a gente tem que ouvir, na verdade, todos, independente de ter vínculo por uma entidade ou outra, até porque os taxistas
é uma classe já que é de longa data que está regularizada em Lajeado. Muito bem, então a gente entendeu um pouco do que está acontecendo e o Uber acaba chegando aqui na nossa região e acaba trazendo aí, claro, que discussão, polêmica, e nós vamos ouvir também aqui o Clóvis Fiorese. É que nem você falou, o que vocês buscam? Tu disseste que vocês não são exatamente contra a existência do Uber, até porque ele já está acontecendo em vários lugares. Mas o que seria o correto, o que vocês entendem que está errado, que está irregular e que deveria ser diferente do que daqui a pouco os motoristas de Uber querem? O que vocês estão buscando junto à prefeitura? O que é essa causa de vocês? Não, nós estamos procurando a legalização da prefeitura do Uber, né? E outra, que o Uber, a empresa Uber, contribui como nós contribuímos com a prefeitura. Ou a prefeitura isenta nós também de impostos que estamos pagando. Perfeito. Que nem as taxas, tem taxa de licença, ISS fixo e a ocupação de solo também que nós pagamos. E como é que é isso em outros municípios? O Uber, a empresa, ela acaba contribuindo ou cada município tem uma lei diferente? Para a gente entender um pouco como é que isso funciona em outros lugares. É um padrão ou geralmente o Uber acaba não contribuindo? E como é que eles conseguem, enfim, fazer isso? Essa questão de contribuição e pagamento de impostos, ela é geral em todo o Brasil, né? Isso, a legislação é a mesma. O que diferencia é alguns pontos que, como é uma lei municipal, alguns pontos podem ser discutidos junto com a classe dos taxistas, com a comunidade e com a Câmara de Vereadores, né? Agora, a questão de taxas, de licença e ISSQN, ela é de igual para maior que o taxista, né? Porque na verdade o Uber ele não é um processo licitatório que nem aconteceu com os taxistas, que tiveram que ter um ponto básico. O Uber ele fica em qualquer ponto. Então a taxa de inscrição dele provavelmente vai ser maior, por ter essas regalias que existem na própria lei. É uma lei federal que se adequa à lei municipal. E a lei municipal ela pode botar algumas regras, pode até destinar pontos. Isso vai ser discutido ainda com o prefeito, está em fase de elaboração, na verdade, desse esboço do projeto de lei, mas nós vamos com certeza discutir, inclusive com os vereadores, a melhor forma para poder atender a todos. A gente sabe que o Uber surgiu agora para nós, mas o nosso maior problema, e eu acredito que até o problema dos taxistas, viu, é o clandestino, que usa o veículo, que tem os seus contatos e tira espaço da classe taxista, né? O Uber está chegando agora, ele não está regularizado ainda, mas agora é questão de tempo, mas ele vai ter que pagar os seus impostos sim, como o taxista paga. Isso não tem como fugir da regra. Vai ter que ter uma inscrição municipal, vai ter que ter um alvará próprio, recolher os impostos, tudo dentro da normalidade. Fiscalização, vamos ir um pouquinho para esse lado dos clandestinos, não é o nosso assunto Sim. é Uber, mas daqui a pouco, de alguma forma, enquanto não for aprovado, pode até se aplicar no Uber também. Tem como fiscalizar? Como é que está isso? Porque vocês sabem que existe o clandestino, a gente sabe que em outros Sim. municípios também existem, mas muitas vezes não se consegue fiscalizar como se gostaria, porque é algo que está escondido. Qualquer morador que tiver um carro pode fazer isso. Como é que está em termos de fiscalização? É possível fiscalizar até onde? A questão da fiscalização, nós temos 35 agentes de trânsito. Todos eles é da atribuição dele fiscalizar também a questão do clandestino, do Uber e do taxista. Fora isso, nós temos 2 agentes de trânsito que a gente escalou para ficar exclusivo nessa área de táxi, vans escolares, transporte público. Para ficar meio porque a gente tem muitas reclamações de horários também, ou de confrontos às vezes de ponto, um está ficando perto do ponto do outro. Então a gente tem fiscais exclusivos para isso sim. A gente já fez diversas abordagens de clandestino, inclusive de Uber. A gente já fez diversas abordagens. Nós se esbaramos sempre num problema. A pessoa que está sendo transportada diz que é carona. O próprio passageiro, então, está burlando a lei para nós, nos dificulta muito. A gente pegou vários que a gente detectou, a gente fiscalizou, chega no momento do ato, ele diz que é uma carona. Então isso nos dificulta um pouco a fiscalização, porque é uma questão que tu não tem a comprovação, tem que ter a prova. Não tem como provar que não é. Então é a palavra, né? Mas
Depois disso, a questão que a gente vai regularizar o Uber tem um aplicativo, né? Então, ele pode ser abordado, pode ser chamado por um agente de trânsito qualquer, então está aí a prova, né? Se ele não tiver um alvará municipal e não estiver pagando os impostos, vai ser autuado, com certeza. Muito bem. Então, é importante que se saiba, neste momento, enquanto o Uber não for aprovado, se não passar por Câmara, Prefeitura e tudo mais, questão dos impostos, nesse momento é irregular. Ou seja, quem quiser ser Uber agora, enquanto isso não for aprovado, ele é clandestino. É mais ou menos isso? É isso aí. A gente pode fazer a abordagem a qualquer momento. A gente pode, nossos fiscais de trânsito, abordar e pode autuar. Desde que nós tenhamos que ter a prova que realmente caracterizou o transporte de um passageiro, né? Muito bem. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Vamos ao intervalo, já voltamos. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET. Estamos falando aqui sobre a legalização do Uber em Lajeado e discutindo um pouco sobre essa questão de motoristas, a visão dos taxistas em relação a isso, do departamento de trânsito, o que está acontecendo e a quanto isso vai aqui na cidade. Estamos recebendo aqui apenas para apresentar, lembrar novamente, o Clóvis Fiorese, é taxista, representa aqui os taxistas da classe e também já foi por 4 anos presidente da Associação dos Taxistas aqui de Lajeado, e o Carlos Kaiser, coordenador do Departamento de Trânsito aqui do município também. Vamos seguir aí nesse tema. E nós falávamos aqui que a importância da consciência do passageiro. É claro que se ele consegue um veículo mais barato, né, é claro que ele tem vantagem com isso e muitas vezes acaba defendendo o motorista, que nem você falou, né, Kaiser? Muitas vezes se aborda o passageiro e ele diz que é carona, né? E acontece em outras situações. Nós falávamos aqui fora do ar e falávamos sobre questão até de ônibus, ou seja, tem tudo isso também. As pessoas têm que se conscientizar que tem que fazer o certo, né? A gente percebe que a gente já fiscalizou bastante, até ônibus, como eu vinha comentando, e o próprio contribuinte não vem junto a colaborar. Só que essa questão de fiscalização, porque o órgão público, nós estamos aí para regulamentar todas as questões, para não ter diferenciação entre classe. A gente sabe que o transporte público ele não é barato, a própria tarifa do ônibus não é muito barato. A gente sabe que tem diferenciação de tarifas entre um Uber e um táxi, porque o táxi ele tem tudo uma regra, o veículo tem que ter tantos anos, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma manutenção. E o Uber, ele a princípio que está funcionando, não se sabe nem que veículo é. Então essa diferenciação de tarifa, que com o Uber provavelmente é menor, a gente não está monitorando, mas a gente não sabe até que ponto vai chegar, porque a tarifa muito barata, o problema se reflete logo ali no próprio veículo, a sua manutenção. Então, mas isso é uma questão que vai ser regularizada, a gente vai colocar regras também para que o próprio contribuinte não sofra com isso, porque o transporte público tem que ter algumas normas e algumas regras. Muito bem. Nós falávamos aqui, Clóvis, sobre o que isso impacta para vocês. Tu sabes e admites que para a população pode ser interessante ter o Uber porque é mais barato, ou enfim, outras opções, mas para vocês influencia. Uma coisa que eu pergunto, que eu até já me perguntava há algum tempo, se ser Uber pode ser vantajoso, pode ou dar dinheiro, ou pode se abranger mais gente, e é uma nova tendência. Um taxista não poderia, por exemplo, pensar em aderir a isso, ser Uber também? Não é uma opção, por exemplo, para a classe, ou isso está totalmente fora de cogitação? Não, o preço que estão operando em Lajeado é inviável, né? Eu não sei em outros municípios, mas o preço que estão começarem a operar em Lajeado, até muitos que estão dizendo que estão trabalhando pelo Uber, eles estão cobrando uma taxa adicional de R$4, R$5 a mais do aplicativo, que o aplicativo passa pelo cliente. Muito bem. Ele diz que é uma taxa a mais. Muito bem. E como é que isso funciona? Na verdade, é como se fosse uma franquia, tu compras a possibilidade de ser Uber. Como é que funciona isso? Tu pagas um valor e depois tu tem que se compensar isso trabalhando, né? Não, eu também não sou meio leigo dessa atividade, mas pelo aquilo que eu sei, eles cobram porcentagem. Cobram não. O Uber é só pelo cartão, ou agora tem
para pagar em dinheiro. E isso ele desconta de 25% do faturamento do motorista. No caso, ele arca com a despesa do carro, toda ela, mais os 25% que é dado para o Uber. Aí eu acho que não vejo vantagem, né? Não se vê vantagem nisso. Muito bem. Então acaba se tendo aí mais ou menos a mesma margem, né? Ou até pior, mas para o contribuinte isso acaba sendo vantajoso e acaba tirando a clientela também dos taxistas. Tem como quantificar, Kaiser, o número de pessoas que dizem ser Uber, que tem aqui na região, melhor em Lajeado? Existe já realmente pessoas que dizem ser Uber porque não pode, mas tem gente que se apresenta como tal. Existem muitas pessoas, isso se torna cada vez mais comum ou são poucas pessoas ainda? A gente percebe que iniciou com 1, depois logo nos dias passou para 2, agora a gente está monitorando isso, já está em 8, que se dizem Uber, né? Fora outros porque eles têm que se cadastrar no aplicativo do Uber e a partir disso todo o veículo quando é usado, ele tem que pagar os percentuais que o Ferroviário falou para o aplicativo do Uber, né? Ok. Então eles estão lá cadastrados, então a gente sabe que não é um processo muito simples e não muito lucrativo para a questão do Uber, né? Agora para o contribuinte sim, você vai fazer um comparativo de uma viagem de um bairro para outro, do táxi e do Uber, realmente tem bastante diferença. Mas a gente monitora bastante isso e a gente sempre pensa assim no contribuinte também, porque o taxista ele é identificado. Se acontecer algo com a pessoa no trajeto ou algum local, sempre tem uma identificação do taxista. O do Uber, tu não tem a identificação, muitas vezes, de quem é, de onde vai, de como foi, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Essa questão, às vezes, ela pode ser vantajosa agora, mas logo ali na frente não. Muito bem. Qualquer um pode dizer que é Uber, então. Exatamente. Muito bem. Só para entender um pouco da polêmica, quem diz... Aliás, quem é Uber, na verdade, a nível municipal, segundo a lei municipal, ele está ilegal ainda, porque ainda não é permitido. Mas a nível nacional, ele está cadastrado no Uber, está na empresa, ele está legalizado. Ou seja, por um lado ele está e por outro não. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Pelo aplicativo está regularizado, que está já contribuindo com os impostos lá, pagando percentuais deles, mas perante o município, ele está irregular, porque nós não temos ainda a nossa lei municipal aplicada. Então isso tudo pode vir surgir aí problemas, pode ser que o município fiscalize, por enquanto a gente está monitorando, mas nós estamos num processo bem adiantado. Eu acredito que na semana que vem a gente já vai apresentar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, porque a gente percebeu que realmente está aumentando. Então, o quanto antes nós regularizar, nós discutir com a sociedade, discutir com a Câmara de Vereadores e aprovar a lei ou não, porque daqui a pouco a gente encaminha para a Câmara de Vereadores e não é aprovado, né? A gente acredita que sim, porque a gente já conversou com vários vereadores e isso é uma nova tendência mundial, na verdade, que está acontecendo em muitos municípios. Muito bem, então a tendência é que isso aos poucos se ajeite, né? Falando um pouco ainda sobre isso, né? Então na verdade os trâmites estão acontecendo para que isso seja como vocês imaginam. Há algo a mais que vocês buscam, vocês taxistas, né? Porque pelo que o Kaiser falou, já se pensa em levar isso à Câmara, levar isso à Prefeitura, isso será aprovado, se cobrar os impostos necessários a nível municipal. Ou seja, pelo jeito o que vocês estão buscando como taxistas, que o município faça, a princípio está acontecendo, vai acontecer a qualquer momento. É mais ou menos isso que se buscava? Ou se pensa em algo mais, em termos de valores, se fiscaliza algo mais detalhado? É uma fiscalização mais rigorosa, eu acho também, e ter um percentual tantos pode trabalhar no município. Ok. Não ser liberado, não, pode ter quantidade que for. O que gera isso aí? Aí a pessoa vem ali, trabalha numa empresa, vem ali, aí trabalha das 10 à meia-noite, sabe? Aí gera o quê? Aí há muita troca de motorista do Uber. Isso não faz parte nossa, mas a prefeitura deveria ter um cuidado sobre isso. E se pensa nisso, Kaiser? Esse esboço de projeto de lei que a gente já pegou de outros municípios, ele dá um limite, né? Isso tudo a gente vai discutir ainda junto com a Câmara de Vereadores, junto com o sindicato, a associação, com o prefeito,
para ver qual é a forma, qual é a melhor forma de quantidades de veículos liberados, né? Porque alguns municípios restringiram um número, outros deixaram em aberto. Então, mas esse projeto de lei que está sendo concluído, na verdade, a gente vai dar uma discutida ainda com o pessoal, porque isso tem que ser uma situação que tem que ser discutida com mais pessoas, porque é uma novidade na cidade, né? Então não pode simplesmente pegar um projeto de lei e encaminhar para a Câmara de Vereadores assim, de qualquer jeito. Mas a gente vai discutir muito ainda, depois que estiver na Câmara de Vereadores, ainda pode sofrer algumas emendas parlamentares, dos próprios vereadores, ela podem fazer emendas, ajustando o projeto. Então a gente quer agilizar o quanto antes para que o município também regularize a situação e faça as devidas cobranças de alvará, de impostos, e seja uma questão regularizada. É claro que tu coordenas um departamento, mas como é que isso repercute politicamente, internamente, até em vereadores ou mesmo dentro da prefeitura? Existem pessoas, por exemplo, que são mais rígidas, que podem ser contra, ou o pensamento está mais ou menos alinhado dentro da prefeitura? Claro, não em detalhes, mas nessa questão mesmo de ser a favor ou contra o Uber mesmo, essa questão geral mesmo, ela repercute de uma forma que possa haver pessoas contras, que possa ter algum tipo de discussão maior, ou mais ou menos o pensamento está alinhado? Não, o pensamento está alinhado. Vereadores, o prefeito, a própria classe dos taxistas, eles não são assim teoricamente contra a questão, eles querem mesmo uma regularização que seja de igual para igual, a cobrança de alvará, de impostos, e que se bote alguns limites, né? Mas a sociedade, os vereadores, os prefeitos não são contra, e está todo mundo caminhando na mesma linha. Maravilha. Estamos chegando ao final de mais um bloco, intervalo rápido, voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede, Arroio do Meio, e também nas nossas formas digitais aí de você acompanhar. Nós estamos recebendo o Clóvis Fiorese, taxista, falando aí sobre o tema legalização do Uber em Lajeado. Ele dá a opinião dele também, procura dizer aqui para nós o que os taxistas pensam, buscam e o porquê eles de alguma forma aí podem ser resistentes até um certo ponto a essa questão, e também explica detalhadamente aí qual é a busca dessa classe. E também o Carlos Kaiser, coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, que também atende o nosso convite, também dá a visão da Prefeitura, o que está sendo pensado para acontecer em um futuro. Nós falávamos aí da legalização, do que a Prefeitura busca e, pelo jeito, isso cada vez chega mais próximo, pode estar a qualquer momento aí acontecendo em termos aí de legalização. A gente sabe que em outros municípios houve muita polêmica, muita briga, nós vimos aí em grandes metrópoles taxistas, Uberes se apedrejando, brigando na rua de uma forma assim que parece inacreditável. E aqui a gente vê um diálogo, a gente vê uma coisa bem mais madura, talvez por ser cidade menor. Mas por que chegou a esse ponto, pelo menos do que vocês viram de fora, talvez não estejam tão inteirados, mas por que será que chegou a esse ponto nessas cidades grandes de ter esse tipo de reação, esse nível de discussão, se é que dá para chamar de discussão? O que faltou lá? Faltou diálogo? Teve outras situações que aqui não tem, que não estavam bem regularizadas? O que dá para tirar desse tipo de situação que aconteceu em cidades maiores? Tem como avaliar isso de longe, assim? Isso há muitos anos já vem sendo discutida a questão do Uber versus taxistas, né, em grandes centros. Eu acredito que aqui tenha um diálogo maior por ser de cidades menores e o assunto já ter sido discutido há muito tempo, porque a gente acompanha via imprensa em outros locais. Então, como foi regularizado em grandes centros, a tendência era se estender a municípios menores essa questão do Uber. Então, eu acho que por questão de ter regularizados em grandes centros, aqui a discussão fica um pouco menos, fica mais no diálogo, porque é uma questão que vem a também atender a sociedade. Então a questão pública, ela pode, assim, às vezes não ver com bons olhos, mas também ver com bons olhos a questão de atendimento ao contribuinte. Mas é lógico que tem que ter uma legislação toda regularizada dentro do sistema, porque senão fica disparelho entre taxistas e Uber a questão de impostos, alvará e ter toda uma documentação, né?
Muito bem, vou pedir para o Fiorese aqui também. Você certamente acompanhou na imprensa esse tipo de situação que aconteceu nessas grandes cidades, esse tipo de briga, literalmente, que houve. O que vocês sentem quando veem isso? Como é que foi a reação de vocês a isso? O que tu pensas também sobre esse tipo de situação? É bem diferente daqui, né? Não, é que lá foi o primeiro impacto, foi nos grandes centros, né? Perfeito. E aí foi, eu acho que os taxistas também não... Chegou o impacto ali, foi lá. E nós já estamos mais... O cara já vem mais tempo, que nem o seu Kaiser falou. Aí o cara vem assistindo na imprensa, aí tu vê que estão legalizando. Mas só, que nem aqui Lajeado, eu acho, e outras cidades também, vai atingir também o transporte público, o coletivo, não só os táxis. Porque, que nem o Irene Der, o Cher também vão ser atingidos, não é só nós. São empresas de ônibus. Né? Porque aí o cara vai lá, faz um preço mínimo, por isso eu acho que a fiscalização devia ser mais rigorosa. Pelo aplicativo, tudo bem, mas os clandestinos, aí eles trabalham no aplicativo e fazem corridas clandestinas. Quer dizer, hoje é um só, né? Porque não está legalizado o Uber, né? Falta fiscalização, na tua opinião? Na minha opinião, falta. Poderia ser melhor. É que tem a lei federal que nos ampara sobre isso. Sim. E o município poderia colaborar mais. Nós já viemos, já foi no Ministério Público, não é nessa administração, foi na outra. Fomos no Ministério Público, o Ministério Público passou para a Prefeitura passou para a Polícia Civil. Que quem devia fiscalizar o transporte clandestino é a Prefeitura. Isso é a lei federal que consta. E isso não tinha ainda Uber, mas tinha clandestinos. Muito bem. Faz mais tempo que nós estamos requerendo essa fiscalização dos clandestinos. Poderia ser melhor, Kaiser? Esse processo administrativo que existe, que foi para o Ministério Público, Prefeitura, e acabou se esbarrando na Polícia Civil, foi justamente isso para poder fazer uma investigação um pouco mais criteriosa, né? Porque o município, na gestão anterior também, porque nós temos documentações lá, todos os relatórios, né? O problema é fiscalização. Sim, a gente fiscaliza, e todos os dias. Desde o escolar, aconteceu ontem um fato de um transporte escolar, onde vai 16 crianças transportando e tinha 25 dentro. Então é parado, abordado, excesso de passageiros. Os pais muitas vezes nem sabem como está sendo transportado seu filho numa van escolar. Outros veículos clandestinos que estão transportando, sim, a gente aborda. A gente se esbarra no contribuinte e não colaborar dizendo que é uma carona. Então, mas já aconteceram vários fatos de ser autuados os veículos, mesmo o contribuinte dizendo, eu peguei uma carona, sou agente de trânsito, detectou, afirma que teve um transporte irregular, ele é autuado. Então essas autuações vêm acontecendo. Só que no Código Brasileiro de Trânsito ele não restringe muito mais do que o auto de infração. Guinchamento de veículo, a gente pode elaborar um processo administrativo, isso pode ser feito, mas a própria fiscalização, a própria lei perante o clandestino, ela é fraca. Poderia ser um pouco mais forte, né? Autos de infração já aconteceram, o contribuinte desce do veículo, ele é autuado e ele é liberado, né? Então isso já aconteceram vários fatos, né? A gente sabe disso, inclusive a própria classe dos taxistas, né? Porque a gente sabe que no dia a dia estão trabalhando, estão regularizados. A gente sabe que alguns taxistas não estão nos seus pontos que eles deveriam estar. Mas como é dinâmico, é muito trabalhoso, todo mundo está correndo atrás da máquina, como se diz, o órgão público também não leva tão a rigor isto para que seja realmente feito um trabalho coletivo, né? Mas a gente, sim, vai fortalecer a fiscalização, a gente vai regularizar a situação, inclusive a parte dos taxistas, a gente está agora com um relatório, deve ser em torno de uns 10 ou 12 taxistas, que a gente vai regularizar a situação deles, porque aconteceram licitações de pontos de táxi num certo bairro que deveria estar naquele ponto, mas como aquele ponto não vingou muito e não teve muita aderência à circulação de táxi, ele está num outro ponto. Então isso a gente está providenciando agora um relatório completo para poder regularizar a situação dos taxistas também em certos pontos. Porque agora com essa situação do Uber vindo, que o Uber é liberado em todos os pontos da cidade, né?
Então, por que nós vamos ficar com os taxistas cobrando um ponto muitas vezes que nem corrida não vai ter, né? Mas tudo isso a gente está conversando com o sindicato dos taxistas, a gente já tem um relatório de alguns taxistas que aquele ponto não exerce mais atividade e com a vinda do Uber vai atrapalhar mais ainda ele, vai ter menos corrida ainda do que tinha, né? Mas isso a gente está discutindo ainda, vai levar para o prefeito provavelmente semana que vem, todos os mapeamento de todos os pontos que existem dos táxis e o projeto de lei do Uber para que seja regularizado. Nessa questão dos pontos, a gente percebe que é um modelo totalmente diferente. O que é de taxista, que é antigo, cada um tem o seu ponto lá na cidade, e agora chega o Uber, que pode trabalhar em qualquer lugar. Até que ponto o município tem o poder de, por exemplo, adequar e se fazer pelo menos um modelo parecido para os taxistas, podendo, claro, vocês já são flexíveis, mas acabam abrindo exceções para ser flexível. Até que ponto a lei pode ser mudada para daqui a pouco flexibilizar, talvez não totalmente, mas dentro de uma área e não se ter mais um ponto específico, ou enfim, fazer totalmente uma nova forma de trabalhar para os taxistas que se adeque a esse novo modelo de Uber também e daqui a pouco consiga atingir melhor o público. Tem como fazer isso ou o município não tem essa liberdade? Isso ficou inviável, a gente acompanhou isso aí em outros municípios que fizeram, determinando pontos também. Porém, a lei federal ela é maior. Teve municípios que fizeram que ele não pode estar próximo a 100 metros ou 200 metros de um ponto de táxi, delimitando. Ele pode estar na cidade, mas não próximos aos pontos de táxi. O Uber? O Uber, estou falando, okay. É o Uber. Então, para a prefeitura delimitar, teve municípios que botou certos pontos fixos, foi derrubado judicialmente por ser inconstitucional esse tipo de lei municipal, porque a lei federal é maior, ela não restringe o limite. O que o município fez, e nós podemos fazer também, é delimitar que não fique próximo ao ponto do táxi. Muito bem. E eu me referi aos taxistas. Por exemplo, o taxista ele tem um ponto lá, isso configura ser o ponto. Existe a possibilidade, por exemplo, um município definir que um taxista, eu sou leigo, tá? Estou perguntando porque eu não sei, por exemplo, definir que um taxista ele pode ter mais que um ponto ou pode ter uma área de abrangência ali que ele não precisa ter um ponto específico. Tem como inventar uma coisa assim ou não é bem assim? Isso daí tem que ser discutido junto com os taxistas, essa fórmula, porque a lei do táxi também é municipal. Então, se a classe dos taxistas acha que isso é viável, fazer alguma alteração ou não, a gente vai ter que discutir internamente lá com o departamento de trânsito, com o prefeito, com o sindicato, para ver de que forma que a gente pode fazer. Viável sempre é porque é uma lei municipal. Se há concordância de todos e do prefeito, a gente pode fazer sim, qualquer alteração que venha a ter daqui para frente, né? Tudo bem, daqui a pouco a gente ouve também o Clóvis sobre esse assunto, que é diretamente ligado à classe dele, mas antes, intervalo rápido, voltamos em instantes. Estamos de volta, último bloco do programa Entre Linhas aqui na TV Univates, discutindo a questão do Uber aqui em Lajeado, a legalização desse aplicativo, e nós vamos falar aqui com o Clóvis, porque nós falávamos antes ainda sobre os taxistas e de alguma maneira adequada, daqui a pouco ter um modelo parecido com o Uber, se inspirar, já que o Uber é um sucesso mundial, né, pelo menos é visto assim, ou pelo menos vem dando certo em muitos lugares, daqui a pouco de alguma forma um município poder se adequar a esse modelo. Vocês já pensaram em algo parecido ou não ia dar certo fazer uma coisa como essa, ou seja, tentar daqui a pouco ter uma flexibilidade maior de pontos ou alguma coisa nesse sentido? É de se pensar ou não é bem assim, como eu já disse antes? Eu acho que não é bem assim, porque tem... Aí tu vai afetar o outro taxistas, né? Outro ponto, que nem tem vários pontos no centro, tem uns nos bairros, que nem o seu Kaiser falou, eles vão readequar os pontos, vai ficar bem melhor para nós, né? Eu acho que vai... Não é a maioria, eu acho que é quase todos, né? Isso. Sabe, tem pontos aí que não vai ser mexido, porque estão um ponto bom, estratégico. E eu acho que hoje, no meu caso, 90% é por telefone, sabe? Se eles me ligarem no hospital, eu vou atender no hospital, vou buscar. E eu também tem uma ponto na Colômbia, eles também não vão lá e vão reclamar de mim, porque o cliente me chamou, sabe? É que nem fosse
um aplicativo, é o celular, pelo WhatsApp, eles te chamam, Perfeito. aí tu vai atender, você chama no Univates, tu vem buscar o teu cliente, se é o cliente fidelizado, tu vem buscar, vai atender ele da melhor forma. Na verdade, na prática já é muito parecido. Já é, não é... É que o Uber é uma coisa, tem várias entrelinhas do Uber que não aparece na imprensa, né? A troca constante de motorista do Uber. E no que isso é ruim? No que isso prejudica? Prejudica o quê? Aí o cara troca muito, trabalha um mês, já vai... Porque não... Que nem aquele Lajado, o motorista que trabalhar só com o Uber, se ele tiver só no Uber, não vai aguentar. Não vai tirar para a despesa do cara. Claro, o que acontece hoje, eles cobram uma adicional do Uber. Que isso não é legalizado pelo Uber. Que o Uber em si não está legalizado aqui em Lajeado, mas já está operando. Mas mesmo assim eles estão cobrando uma taxa extra, porque eles não conseguem se manter. Então, com para aquela quem taxa. pensa em ser Uber, também não é bem assim. É. Que o cara sabe o custo do quilômetro, né? Tu tem o custo que é manutenção do carro, combustível, pneu, a troca do carro também, do veículo. Muito bem. Eu sempre já ouvi falar também, em termos de Uber, do atendimento, que seria diferenciado. A gente sempre já ouviu falar isso nas cidades que já têm há mais tempo. Ah, o taxista é um serviço que é parecido, cada um é... Claro, que muda de taxista para taxista, mas que há muitos anos é muito parecido. O Uber tem um atendimento diferente, o pessoal toma lá um cafezinho, eu não sei, nem sei do que se trata exatamente. Tem isso mesmo? Ou é mito isso? Isso não acontece? Ou varia também de motorista para motorista? É algo que também vem conquistando as pessoas? Talvez, Kaiser, tu que tens informação sobre isso, é mais ou menos isso? Já acontece aqui? Ou também não é um padrão geral do Uber? Isso as pessoas falam, mas daqui a pouco isso não acontece bem assim. Não, em Lajeado não está acontecendo ainda isso, né? Mas a gente já ouviu sim comentários que em Porto Alegre o Uber ele ofereceu água, ofereceu uma balinha. Claro que isso é para cativar o cliente para poder armazenar aí o seu aplicativo, né? E o Clóvis aqui me falando, o próprio taxista ele já tem um cadastro dos seus próprios clientes, né? A não ser o ponto da rodoviária, que é um ponto que vem muita gente de fora, então, e daí já tem o táxi ali, né? Mas fora isso, os próprios taxistas têm uma clientela aí muito boa por próprio telefone. Independe de onde ele está, ele chama o taxista porque ele é conhecido, ele tem a sua credibilidade, ele sabe que vai ser levado e buscado seguro. Então, o taxista tem uma credibilidade de Lajeado muito grande na sociedade. E o Uber, a gente percebe que o público-alvo deles é o público mais jovem. Okay. Que lida muito fácil com o celular, que tem o seu aplicativo, que está numa festa, muitas vezes se chama Uber. Então a gente percebe isso. E a clientela do taxista é uma clientela mais fiel, pelo que a gente percebe no dia a dia, assim, né? Claro que tem casos e casos, né? Mas na grande parte, eles independem de onde estiver, chamam o seu taxista. Não, ele sempre me levou bem, me tratou bem, então a gente acredita muito nisso. Muito bem, nele eu confio, né? Tem essa relação, né, Fiores? Tem uma relação de confiança também, de muito tempo. Tu trabalhas há quantos anos aí, e certamente isso também te ajuda, né? Ou seja, as pessoas acabam confiando naquele motorista, naquele taxista, e isso também é um diferencial a favor dos taxistas, né? Sim, isso com certeza é, né? O cara tem eu faço 9 anos que estou no táxi, motorista profissional, sou 30 anos já, desde os 19 anos, só que mudei de categoria, né? Okay. E aí, com o tempo, o cara vai adquirindo a clientela deles e tu vai atendendo, assim, da melhor forma, né? Mas esse negócio de água e balinha, eu acho que é mito. Porque como é que tu vai ter água gelada num carro? Eu acho que, tudo bem, tu passa num posto, compra, mas isso tudo gera custo. Claro, uma balinha não, né? Mas água, um copo d'água ou uma garrafinha de água, isso gera custo. Aí não vai, tudo bem. Tu pode hoje oferecer um copo de água, amanhã uma garrafinha de água, mas se é gelado, tu vai ter que ter uma caixa de isopor, uma geladeira que funcione a bateria para segurar a água gelada. Mas tudo gera custos, isso aí é mito. Então, fazer isso sempre e todos fazerem isso é meio difícil, né? Eu acho também que é uma inverdade, é assim, claro. A imprensa, o Uber quer que divulgue isso, mas na realidade eu acho que não acontece com todo mundo. É verdade.
que se torna, o Uber, a questão do Uber, a gente percebe que se tornou uma grande marca, né? Ou seja, eles trabalham muito a mídia, a gente vê a marca em vários lugares, vê em patrocínios, enfim, em várias áreas, futebol, a gente percebe muito, ou seja, dá para ver que eles vêm muito forte e batem numa ideia assim que daqui a pouco conquista o público e por enquanto parece que está ajudando eles, né? Sim, eles usam uma mídia muito forte e quando se fala em Uber, justamente é por causa da tarifa, né? Tá, lá eu ia pagar tanto, aqui é tanto, né? Mas até que ponto isso para o contribuinte vale a pena, tem que se perguntar também. Porque às vezes pode causar problemas aí na frente, é que nem eu venho falando, eu volto a falar, né? Da credibilidade que tem um taxista, né? Então, já aconteceu vários fatos que a gente percebe em outros grandes centros aí que deu problema. Mas o órgão público, a nossa parte é regularizar a situação. Projeto de lei e cobrar os devidos impostos, bem justamente conforme é cobrado também da classe dos taxistas. Em geral, o Uber é da cidade ou tem gente que costuma vir de fora para tentar isso em uma cidade que é permitida? Tem isso assim do Uber ser alguém que daqui a pouco não é daqui, e aí entra a questão da confiança também. Existe isso? Ou geralmente o Uber, por exemplo, que já se diz Uber aqui em Lajeado, ele é da cidade mesmo, é alguém que só resolveu ir para essa categoria? Existem alguns Ubers de outros municípios. Tem pessoal que trabalhando aqui em Lajeado que é de Estrela, que é de Aroí do Meio. Então tudo isso a gente vai procurar regularizar, né? Porque essa fiscalização ela está acontecendo, né? Após nós regularizarmos a situação toda, ela vai ser ampliada a fiscalização. Todos terão que estar regularizados perante o município. Muito bem. Bom, nós lembramos aqui que você pode nos acompanhar pela internet, pelo Facebook, tem a página também da Rádio do Vale. Esse programa ele estará disponível também, não só ao vivo, mas também depois, as pessoas que quiserem posteriormente assistir, está lá a página, vai lá em TV Univates, entra lá e também assiste o programa, até porque você pode aí acompanhar também essa discussão e inclusive deixar o seu comentário lá também, que certamente todos, inclusive o Carlos e também o Clóvis, vão poder ver, vão poder ter acesso a isso e também pensar, claro, no seu comentário na página. Então é uma das maneiras também de você assistir o nosso programa, claro, pelo canal 15 da NET e também o 15 da Brasrede de Arroio do Meio e ainda no site univates.br/TV. Seguindo então esse tema, Clóvis, a gente falava um pouco ainda da questão da confiança, né, que vocês têm. Vocês são do município, tu percebes também que esses motoristas, até os clandestinos, que também é um grande problema que daqui a pouco ainda é o principal, são muitas pessoas, pelo que tu conhece, pelo que tu procura, são muitas pessoas de fora, são pessoas que chegam simplesmente na cidade, até por saberem estar e que estão irregulares, acabam indo para um outro município porque ninguém conhece. Acontece isso pelo que vocês vê? Ou são muitas pessoas que vocês conhecem, que são daqui mesmo, que resolveram simplesmente começar a transportar pessoas? Não, aqui em Lajeado são mais os moradores de Lajeado mesmo. De fora, que eu saiba, não tem. Os clandestinos. Clandestinos. Né? Que se dizem táxi, motorista de táxi. Mas tem uns até que não eram taxistas, não conseguiram mais cumprir com suas obrigações e partiram para o outro lado. E continuaram. E continuaram. Isso é... É lamentável, né? E outra coisa, que nem a prefeitura, taxista tem que ser de Lajeado. Motorista de táxi, né? A prefeitura, o motorista que trabalha em Lajeado tem que morar em Lajeado. E isso deveria ser, se o aplicativo for funcionar, isso deveria ser uma norma também para eles, né? Claro que vem um pessoal do aplicativo de Porto Alegre, claro, vai trazer aqui, né? Mas não que fique trabalhando aqui. Né? Que fosse só os daqui, então, só os de Lajeado. Assim, para terminar, nosso tempo está terminando já, mas existe essa lei, o taxista ele tem que ser aqui de Lajeado. Sim, né? sim. E a questão do Uber é que eu venho falando, né? Já aconteceu em outros municípios e se esbarrou na inconstitucionalidade, né? Porque uma lei federal é maior, ela não restringe que tenha que ser do município, né? Então, que nem ele falou, né? Pode vir gente de Porto Alegre, tem um aplicativo do Uber, vai estar trabalhando, né? Mas pode ser fiscalizado por nós, desde que tenha um alvará municipal, né? Muito bem.
Nosso tempo acabou, obrigado pela presença, senhores. Eu acho que foi um bom papo para a gente poder refletir sobre isso, poder discutir. Também quem assistiu certamente abriu a cabeça, também pôde entender um pouco mais como está essa situação. Nós terminamos por aqui, um grande abraço, obrigado a quem nos acompanhou e boa noite.